Graça e paz. Pode sentar, por favor. Tributamos a Deus toda a glória por este final de semana. Sexta, sábado e hoje foram dias muito importantes nas nossas vidas. Quem esteve naquele congresso não tem como não falar. Ouvimos palavras maravilhosas e louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar ali presente, juntamente com o meu genro que está ali. Aproveitando, a minha esposa não pôde vir, porque neste momento eles estão lá em casa reunidos para fazer um chá de revelação, e meu filho vai ter a sua esposa vai ter um bebê, e já me disseram que vai ser menino, para o louvor e para a glória do Senhor, e se fosse menina, também seria para o louvor e para a glória do Senhor. Eu até dizia em tom de brincadeira, eu não vou errar de maneira nenhuma, se não for menino, é menina, mas será bem-vindo. E desde já eu vou orar agora por ele. Eu estava orando por aquele que vinha, mas agora já sei que vai ser um menino e vai ter nossas orações, e não só as minhas, como também de todo o povo de Deus que a gente conhece e a gente sempre vai incomodar neste sentido. Quero também agradecer ao pastor pela honra, pelo privilégio, pela confiança de me fazer esse convite. Eu me sinto muito, muito grato. A Deus seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Quero parabenizar o grupo de homens que fizeram um congresso espetacular. Até falei com o pastor, próximo ano, se Deus permitir, nós iremos convidar alguns irmãos de nossa igreja para fazer parte, para que eles também sejam agraciados, porque de fato nós comemos um maná especial, sexta, sábado e hoje pela manhã, para o louvor e para a glória do Senhor. A Deus seja toda glória. Amém? E agora vamos abrir a palavra do Senhor. O que é que Deus tem para nós nessa noite? Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler com todos vocês do versículo 1 até o versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 ao versículo 12. Se vocês quiserem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, vamos fazer uma leitura e vocês vão acompanhando. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Não feche sua Bíblia. Sente, permaneça com ela aberta, que nós iremos meditar, versículo por versículo, para o louvor e para a glória do Senhor. Jesus, em diversas oportunidades, ele usou algumas linguagens de maneira figurada para que a gente pudesse entender sua mensagem. Aqui, ele nos fala da videira, ele nos fala do agricultor, e ele nos fala dos ramos que estão ligados à figueira.
No primeiro versículo, a gente já percebe de maneira bem clara, e nem precisa se esforçar muito. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Meu pai, se referindo a Deus, é o lavrador, é o agricultor. No versículo 2, ele nos chama a atenção de uma forma muito importante. E eu queria que você acompanhasse junto comigo. Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Jesus aqui nos diz que todo ramo que está nele e não dá fruto, ele, o Pai, o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Os ramos, Jesus estava se referindo aos que estavam nele. Vamos imaginar que todos que estão aqui nesta noite sejam ramos segundo a linguagem de Jesus. E Jesus disse, se referindo aos que estão nele, que aquele que não dá fruto, o Pai o corta. E aquele que dá fruto, o Pai limpa, para que produza mais fruto ainda. E este limpar, às vezes pode ser um pouco doloroso, pode doer, pode ferir, pode machucar, mas o propósito de Deus é que este que está nele dando fruto, dê mais fruto ainda. Abra um parênteses e louva a Deus pela atitude do pastor, dos pastores, da igreja, em tomar uma iniciativa tão grandiosa como esta, de fazer um abrigo preocupado com aqueles que estão, de certa forma, isolados. E eu não tenho a menor dúvida que Deus está neste negócio. É do interesse de Deus que a sua igreja aqui na terra, chamada por Jesus nesse texto de ramo, dê muito fruto. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é importante a gente também saber que os ramos não são iguais. Os ramos são diferentes. Uns produzem de uma maneira, outros produzem de outras, e outros ficam sem produzir. Eu quero chamar a sua atenção, para que você pense na sua vida, no seu ser. O que é que você tem de fato produzido para Jesus? Como ramo. Fique o alerta. Ele, Jesus, disse que aquele ramo que não dá fruto, o Pai corta. O Pai corta. E se você está dando fruto, se prepare, que o Pai vai limpar você cada vez mais, para que você produza mais fruto ainda. No versículo 3, Jesus diz algo bem interessante. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Foi dito aqui algumas vezes que a palavra é de suma importância para nós, e é verdade. Nós que somos cristãos, nós que entregamos nossas vidas a Jesus, nós temos um compromisso sério com a palavra. Afinal de contas, a fé que salva vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Jesus se refere ali aos discípulos, ficou registrado para nós, que somos limpos pela palavra. A palavra nos limpa. Tivemos a oportunidade, os homens que participaram do congresso, de ouvir muitas mensagens que com certeza tocaram em nossos corações. E a gente teve e tem a oportunidade de fazer uma limpeza nas nossas vidas. Aquilo que for necessário mudar para o louvor e para a glória do Senhor, que assim seja. Amém? Versículo 3, preste atenção. Vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É importante a gente saber que nós temos um inimigo invisível. E esse inimigo, ele vai fazer de tudo para arrancar a semente que foi plantada dentro do nosso coração. E que semente é esta? Jesus disse que a semente é a palavra. Vai fazer de tudo para arrancar de você, para arrancar das pessoas esta semente. E neste tempo que estamos vivendo, tem muita gente investindo para dizer, para falar, para informar que esta palavra não é verdadeira. Mas para nós sabemos que esta palavra é verdadeira. Ela é a palavra de Deus. E segundo Jesus, ele falou uma vez, ficou 3 registradas. Passará os céus, se tiver que passar. Passará a terra, mas as palavras dele não passará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 4, preste atenção que coisa interessante. No versículo 4, Jesus diz: permanecei em mim.
Precisamos de Jesus, necessitamos de Jesus. Por isso que ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Sem Jesus, nós não somos nada. Pode até ser alguma coisa para o mundo, mas para Deus não é nada. O apóstolo Paulo usa uma expressão lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fazendo algumas indagações. O que é que você tem que não recebeu? E se recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? A glória é sempre dele. Amém? A glória é sempre dele. E ele não divide com ninguém. Por isso que nós necessitamos de Jesus. Não é só neste momento que estamos aqui. Não, precisamos de Jesus 24 horas por dia. Afinal de contas, no versículo 5 ele diz de uma maneira muito clara: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que palavra de Jesus. Eu não vou perguntar aqui, porque eu acredito que todos que estão aqui, ou quase todos, estão em Jesus. Agora, onde estão nossos muito frutos? Jesus disse que quem está nele, esse dá muito fruto. E sem ele, ele diz: nada podeis fazer. Tudo que a pessoa fizer fora de Jesus é obra morta, não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. Quando nós entregamos nossa vida aos cuidados de Jesus e o invocamos ele como Senhor, como Salvador de nossas vidas, acontece conosco algo sobrenatural, que é Deus que realiza. É por isso que é dele toda a glória. Quando Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso é um fato, é uma realidade. Só que muitas e muitas vezes a gente não observa o versículo seguinte, onde Paulo diz: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É do interesse de Deus que a gente tenha boas obras, e para isso ele preparou de antemão para os ramos que estão em Jesus. Você que está em Jesus foi chamado para produzir boas obras. Amém? E Jesus faz questão de dizer e de falar sobre essa questão. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 16, Jesus diz para os ramos, Jesus diz para aqueles que estão nele: assim brilhe as vossas obras diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, o nosso Pai. É do interesse de Deus que a sua igreja produza obras e que o povo veja esta obra que foi mostrada aqui pela fé, que está sendo já iniciada. Essa obra é para o povo ver. De quem é isso aqui? Isso aqui é de um grupo de religiosos, de evangélicos da igreja Vale da Bênção. E Jesus vai ser glorificado, e Jesus vai ser exaltado. E eu não tenho dúvida nenhuma que numa obra dessa, num projeto desse, Deus já preparou, Deus já levantou, só falta chegar nas mãos da igreja. E eu sei que Deus está nesse negócio, porque é do interesse dele. Não é à toa que o nosso irmão citou aqui: a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas. E isto é um cuidado que Deus com certeza se agrada. Amém? Agora não esqueça, onde estão muitos frutos? Jesus disse: quem está nele, esse dá muito fruto. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: onde estão meus muitos frutos? Como estão meus muitos frutos? Às vezes, nós só esperamos do pastor, só cobramos do pastor. Até parece que é o pastor que vai resolver os problemas. Não, o pastor é um homem que Deus usa para que possa comandar, para que possa dar direção, para que possa dar uma visão. Mas a obra é para todos. O ramo são todos, é todo o ramo. Não é o pastor que está em Jesus, são todos os ramos, o pastor e as ovelhas. E todos vão fazer e vão produzir muitos frutos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? E Jesus adverte. No versículo 6, Jesus faz uma advertência. E é
precisa a gente levar em consideração. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É por isso que a gente não pode se afastar de Jesus. Existe uma onda hoje em dia, existe aí um movimento de que você não precisa de igreja, você não necessita de pastor, você pode fazer tudo em casa, você pode ser tudo sozinho. Não tem como. Um ramo separado da videira vai secar, vai morrer. Hebreus 10, 25 diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, muito mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima, e a igreja está vendo com seus olhos físicos que o dia do Senhor se aproxima. Precisamos de Jesus constantemente. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você está se alimentando. O verdadeiro alimento é a palavra do Senhor, e Jesus faz questão de deixar bem claro: se alguém não permanecer em mim, o que é que acontece? Será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Não podemos esquecer Jesus em nenhum momento de nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Grande advertência, amém? Mas Jesus também solta uma bomba. Nesse texto, Jesus solta uma bomba no bom sentido. Acredito que você deve conhecer, mas o versículo 7 é uma bomba para nós que somos o ramo. Olha que bomba, escuta com carinho e presta atenção no que Jesus diz aqui neste versículo 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, olha a bomba, pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como estão as respostas de nossas orações? O resultado das respostas de nossas orações está ligado diretamente a esse texto. Se eu estiver em Jesus e as palavras dele estiverem em mim, ele disse: peça o que quiser. Se qualquer pessoa estiver em Jesus e as palavras de Jesus estiver nesta pessoa, pode pedir o que quiser e vos será feito. Quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa sem sombra de dúvida. Jesus não vai prometer e não cumprir. Agora, quando a gente entende o contexto, aí a gente sabe que quando a gente pede segundo a vontade do Senhor, porque a palavra de Jesus está em nós. Não é eu pedir para me esbanjar, como diz Tiago. Por que a gente pede e não recebe? Porque pedimos mal. Pedimos para o nosso prazer, e não é por aí. Quando a gente pede e que Deus vai honrar, eu falo mais uma vez, é feita uma obra dessa, que não está sendo pedido para uso próprio, está pedindo para aqueles que vão precisar, para aqueles que vão necessitar, ou seja, para aqueles que estão precisando, para aqueles que já estão necessitando, e Deus honra. Segura essa bomba aí. Se vocês permaneceres em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos, é do interesse do Pai, é do interesse do agricultor, que a gente tenha muitos frutos. Passou o tempo dos anjos estarem aqui ministrando, trazendo visões, revelações. Agora é a nossa vez. Deus conta conosco. Deus conta contigo. Deus não conta apenas com os pastores. Deus conta com vocês, que são ramos, que fazem parte da oliveira. Deus espera que a gente produza, que a gente faça, porque é do interesse dele. Observe o versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. É do interesse de Deus. É do interesse de Deus que a gente dê muito fruto. Quanto mais fruto a gente der, mais é bom para Deus. Ele será glorificado, ele será exaltado, ele será louvado, ele será engrandecido. Mas, como eu disse, não vai descer aqui um anjo para ministrar a palavra.
Não vai descer aqui um anjo para fazer o que a gente tem que fazer. Não vai descer um anjo para construir essa obra. São seres humanos que têm que fazer. E Deus confia à igreja. Deus confia a todos nós. E eu louvo a Deus por esse tema que foi ministrado no congresso. Homens notáveis. Homens notáveis. Mas os homens notáveis não são aqueles que se destacam pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. Assim também como os ramos notáveis não são aqueles que se destacam pela sua beleza. Tanto homens, quanto mulheres, quanto jovens, todos que estão na oliveira se destacam pelos frutos que produzem. E estes frutos é de origem da oliveira. É de origem da videira. Se não fosse a videira, os ramos não tinham como fazer. Então, louvado seja o Senhor, que nos faz entender que a gente pode ser notável para o louvor e para a glória dele. E tem mais, cada vez que a gente se destaca, se prepare que o preço é maior. Se prepare que o preço é maior. O Pai vai limpando cada vez mais, para que produza mais fruto para o seu louvor e para a sua glória. É do interesse de Deus que os ramos produzam muitos frutos. Nesse texto e contexto, Jesus fala do amor que ele tem pelos ramos. Observe o versículo de número 9, o que é que Jesus nos diz. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor e vos tornareis meus discípulos. Às vezes a gente não entende, ou às vezes a gente fecha os olhos para não querer entender, mas uma das qualidades dos ramos que está na videira é o amor. É o amor. E amar, na perspectiva de Jesus aqui, não é amar quem a gente gosta, porque não há nenhuma dificuldade. Amar minha família, amar esse neto que já vai nascer, ele nem nasceu, já é amado. Mas aqui está se tratando de amar como ordem, como mandamento. Nesse mesmo capítulo, no versículo 17, Jesus diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isto vos ordeno, que vos amei uns aos outros. É mandamento de Jesus, que a gente ame. Na nossa igreja a gente tem um diácono, ele é um menino fora de série. Posso falar o nome dele porque eu vou falar de bem, é Lucas. E ele é daquele tipo de pessoas que quando chega na igreja, ele sai abraçando e beijando e diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele é uma pessoa maravilhosa. E quando ele chega e me abraça e me beija: pastor, eu te amo. E eu digo: ame não? Ame não? Porque se a gente não amar, como é que a gente pode pertencer ao Senhor? Você vai perceber uns detalhes bem interessantes nesse texto, que Jesus faz questão de deixar bem claro. Isto é uma ordem, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus faz questão de dizer lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Há uma grande diferença nessa colocação de Jesus com a velha aliança. Porque a velha aliança diz assim, que a gente deve amar um ao outro como a gente se ama. Amar o próximo como a si mesmo. A velha aliança. Jesus chega dizendo: novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei. O padrão agora não é mais eu. O padrão agora é Jesus. E o padrão de Jesus é muito alto. É muito alto. Ninguém vai conseguir se não estiver na videira. Só terá êxito se estiver na videira. Acredito que você conhece que um dos segredos que o Senhor nos revela para que a gente tenha certeza que estamos na videira. Eu não estou aqui querendo levantar dúvida para ninguém, pelo contrário, eu quero que você tenha cada vez mais convicção em quem você crê, em quem você acreditou, que é Jesus, a videira verdadeira. Mas Jesus faz questão de dizer, através de João,
que a gente tem como saber se estamos nele. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 14, Jesus diz: nisto sabemos que passamos da morte para a vida, quando amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Obviamente, se não ama, é porque não está na videira. Porque quem está na videira, ama. E ama de uma forma como Jesus amou. Eu sei que o padrão é muito alto e talvez a gente nem chegue lá. Mas Jesus diz em 1 João 3,16, assim como ele deu a vida por nós, se for o caso, a gente deve dar a vida pelos irmãos. Olha aqui, padrão. Esse é o padrão de Jesus. Eu digo em diversas ocasiões, falar do Evangelho é a coisa mais espetacular que possa existir. Agora, viver 100% não é fácil, não é simples. Falar do Evangelho é a coisa mais maravilhosa que tem. Que responsabilidade, mas que prazer. Nesse momento aqui, eu me sinto um dos homens notáveis. Não que eu tenha nada, não que eu sou nada, mas é porque a minha missão agora é muito grande, falar de Deus, falar da sua palavra. Isso é uma grande responsabilidade. E nesse momento eu abro um parênteses e me lembro de um pastor, muito amigo meu, que me convidou para ministrar na sua igreja no dia tal, e eu disse, tudo bem, eu vou com o maior prazer. Só que nesse dia eu estarei em Maragogi, mas eu venho para ministrar. E ele agradeceu e tudo bem. No dia seguinte ele ligou para mim e disse, pastor, eu entendi que você disse que vem só para pregar. Eu disse, para aí, só para pregar? Eu disse a ele por telefone, só para pregar? Preste atenção no que você está dizendo, meu amado. Pregar é uma das maiores obras que a gente pode fazer. Falar de Deus. Você depois que pregar, alguém render-se a Jesus e ser salvo, ser comprado pelo poder que é no sangue de Jesus, por meio das mensagens que você transmitiu. Pode ser quem quer que seja. Eu lhe digo com toda confiança, com toda certeza, não existe ninguém mais importante do que quando alguém está assumindo o comando de ministrar a palavra de Deus. Conta, não sei se é verdade, mas acredito que sim, que Billy Graham, no seu auge, foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E a resposta dele foi, deixaria eu a missão de pregar o Evangelho para ser um simples presidente dos Estados Unidos? Deixaria eu a missão de pregar o Evangelho para ser um simples presidente dos Estados Unidos? Homens notáveis, mulheres notáveis, jovens notáveis, escuta o que é que Deus revela a nosso respeito. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 21, Deus usa o apóstolo Paulo para dizer, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo, aos homens, os seus pecados, mas nos dá o direito de nos chamar de embaixadores de Cristo. E como se Deus rogasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não tem missão maior, não tem missão mais importante do que esta, de ministrar, de falar. Ah, pastor, só é na igreja? Não. As maiores mensagens de Jesus foram para pessoas individuais. Jesus e Nicodemo, Jesus e a mulher samaritana. Muitas mensagens de Jesus era ele sozinho, com aquela pessoa, e ficou registrado. E quantas vidas se renderam a Jesus por conta destas passagens? Tem que ter aquele que tem que vir aqui à frente, tem, mas tem que ter aquele que precisa falar pessoalmente das grandezas de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Nós fomos chamados para ser embaixadores, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Não tem tarefa maior, mais importante do que esta, quando se trata com relação a Deus. Quando se trata com relação ao mundo, estão aí brigando para assumir posições, para se destacarem. É assim o mundo. E em certa ocasião, Jesus estava
com seus discípulos, e eles começaram a questionar o que é natural entre os homens. Quem é o mais notável entre nós, os discípulos? Quem é o mais notável entre nós? Será Pedro? Será João? Será Tiago? Será Judas? Será Tomé? Será Natanael? Será Filipe? E saíram por aí, eles conversando entre eles. Aí Jesus responde para eles: no mundo, os maiores é quem comanda. No meu reino é diferente. Quem quiser ser maior, que seja o menor. Assim como eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Por isso, o ramo, ele produz para o louvor e para a glória do nosso Deus. Jesus, nessa passagem, ele faz questão de dizer: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E é este amor que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 14 e 15: o amor de Cristo nos constrange. Estando nós mortos, Ele nos deu vida. E a gente deve viver agora não para nós, mas para os outros. Sim, é isso que o Senhor nos diz. A nossa questão, o nosso problema está resolvido. Se fecharmos os olhos hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, o problema nosso está resolvido. A gente não vai levar nada. A gente só vai levar o que produzimos para Ele. Se a gente tiver uma perspectiva somente vertical, meu Deus, o que será da gente? Se a gente tiver uma visão somente terrena, o que será da gente? A gente precisa pensar, a gente precisa analisar. Puxa, eu sou um ramo, eu estou em Jesus, eu preciso produzir muitos frutos, eu preciso dar mais fruto, eu preciso produzir mais fruto, porque o tempo está passando. E chega um momento que a gente quer fazer e não pode. E chega um momento que a gente quer ir e não consegue. E chega um momento que a gente quer, não dá mais. Então aproveita, lembra do grande sábio Salomão: jovem, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade, antes que cheguem os dias nos quais dirás: não tenho mais nele prazer. Disse Jesus, no versículo 9: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E como é que se permanece no amor de Jesus? A palavra de Deus entra mais uma vez aqui em cena. No versículo 10, Jesus diz: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Precisamos de um compromisso sério com a palavra. Precisamos de um compromisso sério com a palavra. Porque caso contrário, a gente pode estar no ramo, a gente pode estar como ramo na videira, e de repente, cadê o fruto? Ser cortado. Não estou falando que isso é perder a salvação, que nós cremos que quem é salvo é salvo. Mas chegar diante do Senhor sem nada. Tantas oportunidades que o Senhor nos concede da gente produzir, da gente fazer, da gente realizar para Ele. Mas às vezes a gente fecha e só pensa em nós. Jesus nos diz a razão, o motivo desse contexto, desse assunto. No versículo de número 11, Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus quer que a gente tenha uma alegria completa, independentemente das circunstâncias, independentemente do que acontece no mundo. A nossa alegria não deve estar nas coisas terrenas. Nossa alegria deve estar nas coisas de Deus, nas coisas dos céus. Assim como Paulo escreveu 13 cartas, e uma delas ele escreveu na prisão. E esta carta que ele escreveu na prisão, que eu vou mencionar, é a carta de Filipenses, é onde mais ele fala sobre alegria. E no versículo 4 do capítulo 4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E olha que Paulo não tinha motivo para estar alegre, humanamente falando. Porém, ele declara no último momento da sua vida: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu depósito está guardado. Eu guardei a minha fé, a minha coroa está guardada. Eu sei em quem eu tenho crido. Independentemente de coisas que acontecem, que pode acontecer com qualquer um, mas a gente deve ter essa convicção: eu sei em quem tenho crido. A minha alegria não está nas coisas que eu possa ver.
A minha alegria está nas promessas de Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor nosso Deus. Afinal de contas, este corpo nosso abatido é um corpo provisório. Está prometido lá em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa pátria está lá nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará este corpo abatido num corpo semelhante a Ele. Louvado e exaltado seja o Senhor nosso Deus. Por isso que Davi diz no capítulo 15 de Salmo, no versículo 17: quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Davi já sabia, já era Deus que o revelava, que ele ia ser semelhante a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que a gente tenha uma alegria completa, que a gente faça a diferença em todos os momentos de nossas vidas, em todos os momentos. Estive recentemente numa cerimônia com um pastor, e ele comentava lá naquele momento, que a cerimônia de um cristão é completamente diferente das pessoas que não têm esperança. É verdade. A morte para nós não é prejuízo, pelo contrário, é lucro. De ontem para hoje faleceu um irmão de nossa igreja, e a gente comentava, ele agora está melhor do que nós. Acabou o seu sofrimento. Nós estamos ainda por aqui, sujeito a algumas surpresas. Boas, sim, mas também surpresas que podem não ser boas. Enquanto estivermos por aqui, a gente deve estar com aquela confiança, sabendo em quem acreditou, em quem creu, e isto nos dá motivo de alegria. Jesus é a nossa alegria, amém? Jesus disse a seus discípulos: vocês vão ficar tristes por alguns momentos, mas essa alegria, essa tristeza, eu vou transformar ela em alegria. E essa alegria que a gente fala, não é uma alegria que vem dessas coisas terrenas, não. Uma das promessas de Jesus para o ramo que está nele, está lá em João, no capítulo 7, versículo 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo que havia de receber todo aquele que nele cresce. É justamente o Espírito Santo que nos torna diferente, que nos faz diferente. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E no final, no versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sei que a maioria que estão aqui são pessoas que já estão na videira, são ramos. Mas talvez tenha alguém nessa noite que ainda não está no ramo. Mas eu quero te dizer, ainda não está na videira. Eu quero te dizer com toda a autoridade: se você entregar a sua vida a Jesus, se você o invocar como Senhor, como Salvador da sua vida, daí para frente agora é com Jesus. Você vai ter agora uma direção. Você agora vai ter uma vida eterna. Você agora vai estar com aquele que diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele faz por onde limpa e dê mais fruto ainda. Eu sei que você quer produzir, que você quer fazer, sim, mas às vezes não sabe como. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Eu quero terminar dizendo para você: se você examinar essa palavra, com oração, pedindo a Deus que lhe dê discernimento, eu não tenho a menor dúvida, vai se cumprir em você o que Jesus disse. João 5,39, versículo 40. Falando para os judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para teres vidas. Quer ter vida? Quer fazer parte da videira? Quer produzir? Jesus. E Ele nos revela, e Ele nos mostra, e Ele nos dá tudo por meio da sua palavra. Para concluir, Ele faz questão de, no final do sermão da montanha, comparar as pessoas em dois tipos. Quem ouve a minha palavra e pratica, eu comparo ele a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a minha palavra
e não a pratica, eu comparo ele a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. O vento bateu em ambas, a chuva bateu em ambas, o vendaval bateu em ambas, uma caiu porque foi edificada sobre areia, a que foi edificada sobre a rocha, que é a palavra do Senhor, esse permaneceu firme. E eu digo a você nessa noite, examine, leia, estude, e você não vai passar muito tempo, você vai chegar aqui ou em qualquer outro lugar e dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus é a videira verdadeira, e eu quero ser a partir de hoje, ramo em Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pastor, muito obrigado pela confiança, que o Senhor abençoe cada vez mais esta obra, e pode contar conosco, a gente vai também participar, vamos orar e vamos contribuir, para que essa obra seja realizada para o louvor e para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.